Vamos chamar a nossa correspondente Mariana Janjacom para nos detalhar ainda mais essa conversa entre Volodymyr Zelensky, presidente ucraniano, e Donald Trump aí na Casa Branca. Mariana, muito boa tarde, bem-vinda. Oi, Yuri, Débora, boa tarde, obrigada, boa tarde a todos. A conversa acontece agora, entre Donald Trump e Volodymyr Zelensky na sala de gabinete da Casa Branca. A princípio, essa conversa seria fechada para a imprensa, mas a Casa Branca resolveu abrir de última hora e a gente acompanhou ali as perguntas dos repórteres sobre os principais temas que devem ser tratados agora, entre Trump e Zelensky, como, por exemplo, a possibilidade de os Estados Unidos enviarem mísseis Tomahawk para a Ucrânia. Donald Trump foi questionado sobre isso e disse que queria conversar com Zelensky sobre isso. Zelensky propôs, inclusive, trocar drones feitos na Ucrânia pelos mísseis Tomahawk. O que acontece é que a Ucrânia realmente tem se destacado na produção de drones e no uso de drones no campo de batalha, como uma tecnologia que é mais barata e pode ser muito eficaz. Então, Donald Trump disse que isso seria interessante, que seria, assim, uma possibilidade, que os Estados Unidos podem estar interessados. Trump também foi perguntado sobre quem ele acha que está se saindo melhor nas negociações, se seria Putin ou Zelensky, e disse que acha que os dois estão negociando bem, mas que é preciso terminar essa guerra. Donald Trump, que vem para essa conversa energizado depois daquele acordo de cessar-fogo em Gaza, do acordo de cessar-fogo entre Israel e o Hamas, e agora tenta resolver esse conflito. Conversou ontem com o presidente da Rússia, Vladimir Putin, uma conversa de mais de 2 horas em que os dois concordaram em se encontrar em Budapeste, na Hungria. E esse encontro, a confirmação desse encontro entre Trump e Putin na Hungria foi encarado como um balde de água fria, na verdade, para os ucranianos, porque tem todo um simbolismo ali. A Hungria foi palco de um acordo em 94, logo que a Ucrânia se tornou independente, um acordo por meio do qual a Ucrânia concordou em desistir de armas em troca de, olha só, garantias de segurança por parte da Rússia, do Reino Unido e dos Estados Unidos. E isso virou uma ferida para os ucranianos agora, com essa guerra, com a invasão por parte da Rússia. Zelensky, inclusive, fala muito sobre isso. Então, a ideia de uma outra reunião agora entre Estados Unidos e Rússia em Budapeste traz lembranças desse acordo que aconteceu lá atrás e do qual os ucranianos tanto falam, e muitos se ressentem, inclusive, porque não ficou claro exatamente quais seriam as garantias de segurança. E agora o mundo está vendo o que está acontecendo na Ucrânia nessa guerra que se arrasta há mais de 3 anos. E Donald Trump, inclusive, numa posição difícil, numa situação difícil, em que ele muda muito de postura, ora endurece o tom contra Zelensky, ora endurece o tom contra Putin, mais recentemente tem endurecido o tom contra Putin, mas ontem saiu dessa conversa de 2 horas dizendo que foi muito produtiva e que iria se encontrar com o presidente russo na Hungria. Então agora os dois conversam depois dessa primeira fase da reunião, que foi televisionada, em que os repórteres puderam fazer perguntas. Os dois seguem conversando. Depois a gente deve ter ali o resultado do que sai dessa conversa. Zelensky claramente veio para cá com uma missão, com um objetivo de pedir esses mísseis Tomahawk de longo alcance para Donald Trump. Se Donald Trump vai aceitar ou não é outra história, Ali na conversa, perguntado pelos jornalistas, ele disse apenas o famoso "vamos ver", disse que iria conversar com Zelensky sobre isso. Então agora os dois conversam, aí a gente vai ter o comunicado do que exatamente foi decidido nessa reunião. E depois desse encontro com Zelensky, Donald Trump sai, ele deve passar o fim de semana na Flórida. E aí a cidade aqui, Washington, deve ficar mais tranquila, porque olha, tá realmente lotada a cidade, a Casa Branca está lotada, um esquema de segurança super reforçado. Toda vez que Zelensky vem para cá é até difícil chegar até aqui a Casa Branca, porque todo o perímetro, todas as ruas ficam bloqueadas. Então a gente sente o clima diferente da cidade toda vez que Zelensky vem para cá. E aí, saindo dessa reunião, então Trump vai para a Flórida e aí sim a cidade fica um pouco mais tranquila, mas a gente ainda espera para saber, claro, o que vai acontecer depois dessa reunião, o comunicado depois dessa reunião. Yuri e Débora.